Bom dia, boa tarde, boa noite aos adoradores. Estamos aqui novamente para mais um devocional, né, acerca dessa nova temporada, debate com o Senhor, para o Senhor. E no episódio 3 a gente já falou o que fazer na dificuldade, né? O que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa postura perante a dificuldade? Né? Lembrando que esse episódio 3 tem outros dois episódios anteriores, então ouça eles e depois você cola aqui e ouve esse áudio de fato, né? Porque é tudo, a gente completa um ao outro, né? O áudio está em complemento ao outro. Então, você não assistiu a série assistindo o episódio o último e depois o primeiro, não. Você vai na ordem. Beleza? Então vamos começar com uma oração e a gente vai dar a introdução ao tema. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão, Senhor, pelo seu imenso amor, pelo seu infinita misericórdia. Agradecemos, Senhor, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem dado, Senhor. Oro para que o Senhor possa estar me guiando nesse devocional, para que eu fale somente da sua palavra, nada além disso. Somente aquilo que é verdadeiro e agradável, Pai. Aquilo que de fato é o seu conhecimento. O Senhor nos guie, Senhor, sempre. É isso, em nome de Jesus. Amém. Beleza, o que fazer na dificuldade, né? Eu acho interessante, né? Porque aqui a gente está tratando da dificuldade em relação talvez ao nosso pecado, talvez ao nosso erro, né? Como nós vamos lidar com isso? Né? Eu acho interessante que quando Jesus conta a parábola lá em Lucas 18, 9 ao 14, que é o que eu separei para vocês, a parábola do fariseu e do publicano, ele coloca duas pessoas que são distintas politicamente. Né? O fariseu era aquele que era o mestre da lei, né? E aos olhos do povo era alguém de Deus, né? Alguém enviado por Deus. O publicano era aquele odiado, o cara que era odiado pelos judeus, pelos fariseus, por quê? Porque ele estava ao lado de César, né? Ele cobrava impostos para César. Ele era judeu, mas ele cobrava impostos dos judeus para César. Né? Então ele era conhecido como um traidor, né? E aqui Jesus expressa uma oração do fariseu e do publicano. Ó, vai dizer o seguinte, 9. Acompanha aí comigo, vai querer dizer. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dizendo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Né? Sabe o que é interessante? É a humildade do fariseu em reconhecer o seu erro. Em meio talvez a uma tristeza, uma infelicidade da vida, ele olhou para si mesmo e reconheceu o erro dele. E nós temos uma grande dificuldade, às vezes, de reconhecer o nosso erro. É, Mesmo quando nós chegamos ao ponto de perceber, pera, eu errei aqui. Nós não temos coragem de chegar a alguém ou chegar a Deus e dizer: Deus, eu errei. Tem propício a mim porque eu sou pecador. Né? Isso é ruim, porque quando nós erramos com Deus, nossa primeira ação deve ser ir falar com Deus. E da mesma forma como nós erramos com alguém, quando nós falamos demais, o nosso dever é chegar a essa pessoa e falar: Ok, eu errei, eu falei com você. Lá em 2 Coríntios, vai dizer uma coisa muito interessante, porque quando a gente erra, o erro não é um ato de felicidade, nós não ficamos felizes em errar, nós não sorrimos quando nós erramos, não, nós ficamos tristes. E até a tristeza para Deus é benéfica. 2 7, versículo 10, vai dizer: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos nossas falhas, isso produz algo, frutos maravilhosos de salvação. Mas quando nós ficamos com a tristeza do mundo, com o nosso orgulho, isso produz morte. Então, o erro, reconhecer a falha, não é errado. Assumir o seu erro e expor o seu erro não é errado. Errado é você não contar isso.
Quando nós pecamos contra Deus, quando nós somos contra Deus, nós tentamos esconder isso, né? E a gente vê na política, as pessoas tentam esconder as imensas falhas, mesmo que nós sabemos que todos têm falhas e que todos erraram em algum momento, eles tentam esconder isso. Mas eles não escondem de alguém, que é Deus. Nunca vão conseguir esconder. E assim como você nunca vai conseguir esconder de Deus. Então, o que você pode fazer na sua dificuldade? Arrependa-se. Ore a Deus e diga: ser propício a mim, Senhor, que sou pecador. Reconheça a sua limitação. Porque não foi o fariseu que saiu justificado por se sentir melhor, por se achar melhor. Foi o publicano que reconheceu a sua limitação e a sua falha. Certo? Então é isso. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado entendível. E não se esqueça, Jesus é meu mano e pode ser você também. Falou.